Oi gente, tudo bem? Bom dia, eu vou colocar esse vídeo aqui de forma extraordinária, nesta manhã de sexta-feira. Eu acabei de finalizar uma atividade física, uma caminhada matinal que eu sempre faço. Estou aqui no restaurante da minha esposa e vou emitir aqui um alerta, porque eu estou realmente muito preocupado com essa nova variante que surgiu na África do Sul e foi batizada de B11529. Hoje a OMS deverá batizar com o nome grego essa variante. E além do Reino Unido, outros 3 países já bloquearam a entrada de pessoas vindas da África do Sul: Alemanha, Israel e Itália. Israel, inclusive, já detectou o primeiro caso de pessoa que chegou no estado de Israel com essa nova variante. A preocupação qual é? Há algum tempo atrás havia a preocupação de que a variante Delta, chegando no Brasil, ela poderia causar uma nova onda. Inclusive, pesquisadores renomados andaram emitindo alertas nas redes sociais e eu disse: calma, a variante Delta está encontrando aqui no Brasil um cenário diferente do que ela tinha encontrado em outros países. Quando ela chegou aqui no Brasil, nós já tínhamos mais de 30% da população completamente vacinada. Quando ela chegou em outros países e causou estragos, não tinha esse percentual de vacinação da população, e ela estava encontrando aqui a variante P1, que é aquela antiga variante de Manaus, ou variante Gama, que iria de certa forma competir com ela, né? E aquilo que eu havia previsto se materializou, ou seja, a variante Delta não teve muito espaço de crescimento aqui no Brasil, e realmente não causou o estrago que algumas pessoas achavam que ela ia causar. Felizmente, né? Bom, mas agora eu estou preocupado com essa nova variante que surgiu na África do Sul por uma razão simples. Ela tem um conjunto de 50 mutações concentradas na proteína Spike, na proteína S. E é isso que eu quero conversar com vocês. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, sou professor universitário. E se você gostar dessa abordagem, se inscreve aí no nosso canal, compartilha esse vídeo para que nós possamos ajudar as pessoas a se prevenir em relação a essa nova realidade. Veja só, essa variante, ela possui uma constelação de mutações concentradas na proteína Spike, que é a proteína que faz a invasão do coronavírus em nossas células. É importante que se diga que vírus só manifesta características vitais dentro de uma célula, ele precisa entrar numa célula. E exatamente acontece o seguinte: uma variante surge, uma nova variante, com um conjunto de mutações que torna essa capacidade de invasão muito mais eficaz. São 50 mutações na proteína Spike. Isso torna essa variante muito infectiva na primeira análise que está sendo feita. Não se sabe ainda se ela é mais agressiva, mas isso é bastante preocupante. Ela surge na África do Sul, que é um país que tem apenas 23% da população com a segunda dose de alguma vacina tomada, ou seja, é um país que não conseguiu avançar na imunização, na vacinação, e aqui nós já sabemos que quanto mais um vírus circula, mais ele se multiplica, quanto mais ele se multiplica, maior a probabilidade de que ele sofra mutações e que essas mutações se acumulem, dando origem a variantes. Ou seja, a variante surge exatamente num país que vacina pouco e que o vírus circula muito, confirmando a teoria, a hipótese que nós cientistas que conhecemos vírus já sabemos que é assim. Então, a grande preocupação é até que ponto essa nova variante, com esse conjunto absurdo de mutações, será capaz de driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas. Só que para compreender isso, nós precisamos tempo. E para ter tempo, nós precisamos retardar a entrada dessa variante aqui no Brasil. O que foi que a Anvisa fez ontem? Emitiu 2 notas técnicas sugerindo que o Brasil exija teste negativo de Covid na entrada de pessoas em nosso país e exija certificado de vacinação. E o governo brasileiro está ainda analisando se implementa essas medidas ou não. Ontem o ministro da Justiça disse que é contra, o presidente disse que é contra, e nós vamos perdendo tempo. Veja como países como Alemanha, Itália, Israel, Reino Unido
reagem. Rapidamente já trancaram as suas fronteiras para as pessoas vindas da África do Sul, para ganhar tempo e entender melhor como essa variante se comporta. Se ela vai ser afetada pela vacinação das pessoas, se ela vai driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas ou não, se ela é mais infecciosa, se ela é mais agressiva ou não. Então, nós aqui, mais uma vez, estamos comendo bola. Mais uma vez, aqui no Brasil, nós estamos demorando a agir preventivamente em relação às variantes. Olha o cenário, a equação que o Brasil tem em relação a essa nova variante. O Brasil tem ainda 50 milhões de pessoas que não tomaram a primeira dose da vacina. Desse contingente, a maior parte, crianças. O Brasil tem 21 milhões de pessoas que não tomaram a segunda dose, não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Então veja que nós temos um contingente populacional muito grande de pessoas que não têm ainda uma resposta imune adequada às atuais variantes do coronavírus. Se chega aqui no Brasil uma nova variante, que a gente não sabe ainda como ela se comporta frente à vacinação, no momento em que as pessoas estão pensando em se aglomerar para Natal, Réveillon, Carnaval, no momento em que governos do estado estão dispensando a utilização de máscara, nós temos aí um cenário propício a uma quarta onda aqui no Brasil no início do ano, com a variante vinda da África do Sul, a B11.529. Então, gente, nós precisamos acordar urgentemente para o fato de que a pandemia não acabou. A pandemia está evoluindo para uma endemia. Mas entenda uma coisa, quando uma doença descontrolada, que afeta vários países em vários continentes, chamada pandemia, equilibra o número de casos e o número de mortes, ela vira uma endemia. Mas a qualquer momento a endemia pode voltar a ser pandemia. Se esse número de casos estabilizado voltar a subir. E como é que esse número de casos estabilizado pode voltar a subir? Exatamente pelo surgimento de uma nova variante. É por isso que a OMS vem insistindo desde o início do ano que os países ricos não podem negligenciar a vacinação dos países pobres. Porque se a gente, que é país rico, e o Brasil é um país rico, se a gente vacinar a nossa população e os países pobres, países africanos, da América Central, não vacinarem suas populações, é possível que nesse ambiente de pessoas não vacinadas apareçam novas variantes e essas novas variantes podem sim driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas e nós podemos ter todo o esforço de desenvolvimento de vacinas, todo o esforço de aplicação das vacinas nas populações ser perdido. Esse esforço pode ter caído por terra. Então é necessário que a gente tenha empatia, se preocupe com os outros, é necessário que a gente continue a utilizar máscara no Brasil, é necessário que a gente continue a evitar naquilo que pudermos aglomerações. Se formos para algum espaço aglomerado, procurar que esse espaço seja ao ar livre, é necessário voltar para tomar a segunda dose, é necessário voltar para tomar a dose de reforço, é necessário pesquisar, monitorar e compreender esse vírus que já demonstrou que veio para ficar e tem uma dinâmica extraordinária. Então, feitas essas considerações, eu espero que o governo brasileiro atue rapidamente no sentido de retardar o máximo naquilo que puder a entrada dessa nova variante aqui no nosso país, evitar, eu acho praticamente impossível, é praticamente certo que essa nova variante vai chegar até aqui, nós precisamos retardar a sua chegada para que os cientistas compreendam melhor como ela se comporta e nós possamos adotar a melhor estratégia. Só que em quase 2 anos de pandemia, eu penso que isso é pedir demais para o atual governo, para os atuais governantes que nós temos. É muito complicado passar por uma pandemia com muita desarticulação, como nós temos observado no Brasil dos dias de hoje. Então, eu espero ter podido passar para vocês algumas informações gerais sobre o que está por vir. Eu acho que é praticamente inevitável uma quarta onda aqui no Brasil no início do ano que vem, por esse cenário e por essa equação que eu procurei demonstrar aqui a todos vocês, tá? Na medida em que for aparecendo coisas novas, eu vou informando vocês por aqui e lá no meu TikTok, que é o @prof_Paulo Henrique. Todo dia eu coloco 2, 3, 4 vídeos
porque lá é muito mais rápido, é muito mais prático a gente subir os vídeos. Aqui também eu vou mantendo vocês informados, mas vão lá no meu TikTok, que tem muita informação rápida e objetiva. Tchau, use máscara, cuidado, se proteja.